Boa noite a todos. Insuficiência de si é o nosso tema. Quando nós falamos ou ouvimos esse termo insuficiência, logo também pode nos remeter à vulnerabilidade. E nós queremos fazer uma reflexão e propor para que vocês também façam uma reflexão íntima em torno da vulnerabilidade, pois todos nós temos as nossas próprias vulnerabilidades. E quando falamos sobre vulnerabilidade, a maioria de nós, se não todos, lembra de fraqueza. Se eu fosse lhes perguntar qual era a sua maior vulnerabilidade, provavelmente me relatariam algum momento em que se sentiram fracos de alguma forma. E quando nós vamos pesquisar em todos os dicionários da língua portuguesa e até mesmo nos sites de busca na internet, o termo vulnerabilidade está atrelado à fraqueza. Quando buscamos esse termo e o seu significado, tem lá que é basicamente um estado em que nós podemos estar vulneráveis e fracos sobre a iminência de algum tipo de ataque físico, psicológico, ou seja, a vulnerabilidade está sempre atrelada a algum tipo de fraqueza. Mas o que nós queremos tratar aqui é de uma vulnerabilidade específica, a emocional. E ela nada mais é do que os sentimentos, as nossas emoções mais íntimas, que todos nós temos. E ela não diz respeito apenas à nossa intimidade, mas a vulnerabilidade emocional também retrata o que nós mostramos, as nossas emoções que estamos mostrando para os outros, quando algo nos acontece em nossa vida diária. E vamos trazer uma parte da psicologia que já vemos estudando há algum tempo, que é a psicologia positiva, uma psicologia que basicamente vem estudar literalmente a parte positiva de nós seres humanos, estuda o nosso bem-estar, os nossos ideais de gratidão, o nosso otimismo e a nossa felicidade. E essa parte da ciência da psicologia vem estudar também sobre a vulnerabilidade e ela vem dizer que não tem nada a ver com fraqueza. Para nós, isso pode ser um pouco chocante, porque a gente já vem com o mito de que ser vulnerável é ser fraco, é ser frágil. E a psicologia, com seus estudos, já vem dizer o contrário. Pois, somente o fato de nos considerarmos seres vulneráveis já é um ato de coragem. Pois poucos de nós temos a capacidade de nos reconhecer vulneráveis e de reconhecer que somos seres imperfeitos e que possuímos defeitos. Assim, ser vulnerável não é ser fraco. Fiquemos com isso em mente inicialmente. Assim, temos como base, ou uma das bases para essa palestra, um livro de uma psicóloga bastante famosa, uma psicóloga americana, pesquisadora, que há anos estuda sobre a vulnerabilidade, Brené Brown. Ela escreveu um livro que ficou bastante famoso, que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Em todos os seus livros, ela vai falar sobre esses ideais de perfeição, de imperfeição e como que isso é passado para nós na nossa sociedade. E ela vai dizer que ser vulnerável é se permitir viver. Ou seja, é se permitir, ou melhor, nos permitir vivenciarmos as emoções que a vida nos traz, que os acontecimentos pelos quais passamos diariamente e o tempo todo nos trazem sensações, boas ou ruins. A maioria delas, talvez, sensações ruins, porque ainda somos imperfeitos. Mas ser vulnerável é justamente isso, se permitir vivenciar e entender essas emoções. E principalmente, entender o que nos causa essa vulnerabilidade, o que os acontecimentos que nos acontecem causam em nós. Que sensações, raiva, medo, angústia, decepção, alegria, tristeza, enfim. E assim,
a ideia de que todos nós temos sensações e temos emoções negativas dentro de nós, sejam elas quais forem. E isso é intensificado de acordo com os acontecimentos que nos ocorrem. Assim, alguém pode reagir de uma forma em vista de um determinado acontecimento, uma forma positiva, enquanto outra pessoa pode agir de uma forma completamente negativa e desesperadora quando está diante daquele mesmo acontecimento. Assim, precisamos entender que o nosso papel aqui na Terra principal é evoluir. O nosso propósito comum a todos nós, espíritas ou não, quem acredita ou não na reencarnação, temos um único propósito, um propósito maior, que é evoluir. Mas tem um psicólogo também americano e um filósofo também, que ele vai dizer que não necessariamente, como muitos de nós acreditamos, temos o objetivo de ser felizes, de evoluir sim, nós precisamos evoluir. Mas não necessariamente temos um objetivo aqui na Terra de sermos felizes, pois isso ainda é muito distante para nós. Aquela felicidade proposta por Jesus, em que nada, absolutamente nada nos abala, ainda é irreal. Mas, como o nosso propósito não é ser feliz, o nosso propósito então é ser útil. Trazendo para os entendimentos da doutrina espírita, tudo faz sentido. O nosso objetivo aqui, como dissemos, é evoluir. E como que conseguimos evoluir? Se não é fazendo o bem, se não é praticando a caridade, as leis divinas que todos nós temos em nossa própria consciência. Isso está expresso no Evangelho segundo o Espiritismo. As leis de Deus estão expressas em nossa consciência. No fundo, nós sabemos o caminho ideal para seguirmos aqui na Terra. E, obviamente, antes de reencarnarmos, sabemos exatamente pelo que precisamos passar para aprendermos e, consequentemente, evoluirmos. Temos, então, que a vulnerabilidade está cada vez mais impressa na nossa sociedade, tendo em vista que parece-nos que, ultimamente, nos últimos anos, as provas e as expiações que tanto precisamos passar, já que estamos em um mundo de provas e de expiações, estão mais intensas. Parece-nos que os nossos problemas estão mais intensos. E a pandemia acabou intensificando isso. E essa psicóloga que escreveu esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, vai dizer que, junto com a nossa vulnerabilidade, tem basicamente 3 sensações ou emoções que praticamente todos nós sentimos, mesmo que a gente não reconheça isso. A primeira delas é a vergonha. Muitos de nós temos vergonha de mostrar quando estamos mal, quando temos algum tipo de problema. A gente não quer falar sobre isso. E, principalmente, temos vergonha de olhar para dentro de nós e reconhecer que estamos passando por aquele sofrimento. De reconhecer que somos sim vulneráveis, que temos momentos não muito positivos, mas buscar entender o que estamos causando isso e, principalmente, como podemos sair desse estado de sofrimento. Pois nós estamos passando por absolutamente tudo o que é necessário e tudo o que é fruto da lei de causa e de efeito. Ou seja, estamos passando por aquilo que fizemos no passado. Isso justifica que estejamos sofrendo, que estejamos passando por dores diversas e nos culpabilizando por tudo? Não. Porque cabe a nós a escolha de definir que caminho seguir e que sensações nós queremos adquirir para nós, que tipo de vulnerabilidade emocional nós estamos adquirindo. E assim, além da vergonha que muitos nós temos o sentimento de comparação. A sociedade exige muito de nós, que nos comparemos. E é natural que existam comparações positivas. Nós precisamos seguir exemplos positivos. Jesus é um deles. A doutrina espírita nos ensina que precisamos seguir o exemplo de Jesus, fazer o que ele faria, ou melhor, o que ele fez aqui na Terra.
decepções e aumenta ainda mais o nosso sofrimento. Além da vergonha, além da comparação, nós temos a desmotivação. Quantos de nós nos sentimos desmotivados diariamente? Ou melhor, se fizermos uma reflexão íntima, quantas vezes no dia a gente se sente realmente motivado a fazer o que a gente precisa fazer, seja lá o que for? Estamos aí em um mundo de desmotivação. Nós não temos, pelo menos a maioria de nós seres humanos, não estamos tendo um propósito, um objetivo de vida para seguirmos, sonhos a serem almejados. A gente busca muito imediatismo, se fala muito na aquisição de buscas materiais. A sociedade nos influencia a isso. Precisamos ter muitos bens materiais para estarmos satisfeitos. E nós buscamos esses prazeres imediatos. E isso realmente não é uma motivação para viver. Não é motivação de vida. Precisamos de um propósito, de um objetivo maior. E assim, vem se falar literalmente do tema insuficiência de si. A vulnerabilidade nos torna insuficientes. Mas em que sentido? Porque nós não estamos muito afins de olharmos para dentro de nós, de nos conhecermos. E a doutrina espírita nos propõe justamente isso, que olhemos para dentro de nós, que a gente reflita antes de tomar qualquer tipo de atitude, que não hajamos por emoções. E nos tornamos pessoas hiperconscientes da falta. Reclamamos muito. Para nós, muita coisa ainda nos faz falta. A gente justifica as nossas frustrações, os nossos sofrimentos nisso. Sempre está faltando algo. A maioria das vezes acordamos e temos o primeiro pensamento: não dormi muito bem, me faltou sono, acordei atrasado, eu tenho inúmeras coisas para fazer hoje, nem sei por onde começar. Então já criamos esse estado mental assim que acordamos, quando devemos fazer justamente o contrário, e sermos gratos por estarmos vivos, por termos mais uma oportunidade para vivenciarmos o Evangelho de Jesus e, obviamente, para tentarmos acertar mais e errar menos. E reconhecer que temos defeitos, e esses defeitos nos tornam seres vulneráveis, não fracos, mas vulneráveis no sentido de que nós não podemos prever como serão as nossas reações diante daquilo que nos acontece. E muitos de nós agimos por instinto, e é natural, porque o nosso grau evolutivo ainda é esse. Muitas vezes a gente não raciocina muito, não reflete muito antes de agir. Então, quando algo nos acontece, a gente já age por instinto. A gente sofre, a gente fica com raiva, a gente fala, grita, briga, e ficamos acumulando esses sentimentos dentro de nós. E dizem que a dor é necessária. A dor causada pelos problemas, pelas dificuldades que precisamos passar e que vamos passar diariamente aqui na Terra, não tem como fugir dos problemas. A dor é necessária, mas o sofrimento que essa dor, que esses problemas, que essas adversidades nos causam, é opcional, no sentido de que nós não podemos nos vitimizar ao ponto de assumirmos que somos seres sofredores e que não somos capazes de melhorar esse estado íntimo de vulnerabilidade. Assim, precisamos entender que nós não temos somente essa vida. Provavelmente todos que aqui estão acreditam em vida após a morte e possuem talvez um tipo de consciência de que o nosso futuro depende das ações no presente. O Espiritismo é muito claro em nos dizer, justificando a pluralidade dos mundos e as encarnações, que a vida não começa no nascimento e não termina com a morte. E vivemos atualmente valorizando muito mais a morte do que a vida. Nós estamos esquecendo de viver, estamos atraindo cada vez mais a morte física para nós. Tem um livro de uma médica, nós estamos aqui em algumas palestras,
a nossa morte. Em que sentido? A gente acorda já pensando no dia acabar. A gente está no trabalho, tem horário de trabalho, se serve para voltarmos para casa. A gente está em casa, faz o que tem que fazer, já pensa em dormir e já nos preocupamos com os horários do outro dia e os compromissos. Chegam as férias, estão sonhadas férias, e a gente pensa quando que elas vão terminar, quando que temos que voltar para o trabalho, e vivemos essa vida, esse ciclo vicioso de imediatismo. As férias chegam, o tempo vai se passando, e nós queremos cada vez mais nos aposentarmos. Ah, como seria bom se eu tivesse aposentado. A aposentadoria chega. E o que a gente fez da vida? Essa médica, a Ana Cláudia Arantes, vai dizer que os seus pacientes que estão em estado terminal, com doenças que não têm mais cura, que a morte está próxima, são os pacientes mais graves. São os pacientes mais felizes, porque eles buscam aproveitar cada segundo de vida física que ainda lhes resta. Se nós soubéssemos o dia de nossa morte, agiríamos diferente ou continuaríamos com as mesmas posturas? Voltando para esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, a Brené vai nos propor uma reflexão em torno de que, se nós soubéssemos que nós não iríamos fracassar de jeito nenhum, o que faríamos? Que decisão tomaríamos? Que ato a gente iria fazer se nós soubéssemos que não iríamos fracassar de jeito nenhum? Muitos vão pensar, eu jogaria na loteria, porque eu sabia que eu não ia perder esse prêmio. Se nós soubéssemos que nós não iríamos fracassar em atitude que tomássemos, o que agiríamos? E ela vai propor uma outra reflexão ainda mais profunda, para que a gente entenda um pouco mais sobre essas vulnerabilidades que todos nós temos e para que a gente repense as escolhas de vida que estamos fazendo diariamente. E ela diz o seguinte: mesmo se eu fracassar, que atitude eu vou tomar? Como eu vou agir, mesmo se eu fracassar? Isso nos tira um peso muito grande das coisas. Porque nós não estamos, ou melhor, nós estamos ainda sujeitos a erros. Ainda vamos errar ao longo de nossas vidas. E é natural. Mas aceitar que somos seres imperfeitos, que podemos errar, mas cabe a nós mesmos amenizar ou tentar consertar os nossos erros, tomando atitudes diferentes para que esses mesmos erros não ocorram. A escolha é nossa. E todos, sim, temos dificuldades, cada um com as suas. Temos talvez muitos traumas e achamos o tempo todo que os nossos problemas são maiores do que os outros. Mas precisamos entender que na sociedade em que estamos, todos somos vulneráveis, todos estamos sujeitos a erros, e cabe a nós compreender o outro, sermos mais tolerantes. Nós estamos insuficientes de nós mesmos porque estamos desconectados de nós. A gente não quer olhar para dentro de nós, talvez por medo, porque no fundo sabemos que não vamos encontrar boas coisas, não vamos encontrar defeitos muito positivos se olharmos para dentro de nós. E o orgulho nos cega. E, cada vez mais, estamos em uma sociedade que está desconectada dos outros. A indiferença está aí provando isso. Os discursos e atos de ódio, de intolerância, de preconceito estão aí aos montes. A política, inclusive, aumentou isso. Isso é muito claro. E essa psicóloga, a Brené, vai falar justamente que estamos desconectados uns dos outros. A gente perdeu a capacidade de olhar com compaixão para o outro, porque não estamos conseguindo nos conectar a nós mesmos. E precisamos fazer isso urgentemente. E reconhecer que somos vulneráveis, que temos defeitos, é o primeiro passo para isso. Sem nos vitimizar, sem nos culpabilizar pelo que nos acontece. Mas pelo contrário, entender que nós podemos reagir de formas diferentes com aquilo que nos acontece. Entender e se permitir viver
é natural, mas que a gente não deixe isso tomar conta de nós, que isso não seja uma constância, que essa raiva, que esse medo, que essa tristeza, que todo esse sofrimento não seja algo diário e algo acumulador dentro de nós. Precisamos olhar para dentro de nós com um sentimento de alto amor, de alto perdão e entender que nós somos os únicos responsáveis pelo que nos acontece. E, obviamente, também somos responsáveis por estarmos não bem. Somos responsáveis pela nossa felicidade, pelos momentos de alegria que nos acontecem. Possamos, ao final do dia, pelo menos sentir uma consciência tranquila de que fizemos a nossa parte dentro do possível, dentro do que o nosso grau evolutivo nos permitiu. Pelo menos tenhamos a consciência tranquila de que fizemos a nossa parte, por menor que seja. Porque diariamente Deus nos dá oportunidades para agirmos diferente, para amenizarmos as nossas dores. No livro dos Espíritos, a partir das questões 920, vão falar sobre a felicidade aqui na Terra. E é muito claro ao dizer que nós ainda não somos e nem podemos ser felizes o tempo todo aqui na Terra. Mas cabe a cada um de nós a suavização dos nossos males, a suavização das dores pelas quais passamos. Estamos vivendo no automático, estamos literalmente perdidos, inconscientes e insuficientes de nós mesmos, porque tudo nos faz falta. Se eu lhes perguntar se vocês são felizes, provavelmente vão dizer que não. E se eu lhes fizer outra pergunta, dizendo o que lhes fariam felizes, provavelmente me responderiam algo que lhes faz falta na vida, seja lá o que for. Então a gente está reclamando muito, a gente está sentindo falta de muita coisa, a gente se esquece de que a vida está aqui para ser vivida, e que tudo que nós temos, as pessoas que estamos convivendo, ninguém entra, ninguém sai da nossa vida por um acaso, e absolutamente nada que nos acontece por um acaso. Nos acontece seja por meio de uma inspiração para reparar uma falta passada, seja em encarnação passada ou nessa vida, e como meio de provação, que é necessário para que aprendamos a lição. Um aluno na escola precisa fazer várias lições, precisa passar por provas até que ele aprenda, para tirar a nota boa e para passar de ano. E a vida é assim. Enquanto a gente não aprender, vamos continuar sofrendo, vamos continuar passando por situações ditas ruins, e vamos deixar com que essas emoções negativas, com que esses sofrimentos tomem conta de nós, como está acontecendo. Vamos estar perdidos, inconscientes de nós mesmos, assim como a personagem Alice, do livro tão famoso do escritor, o pseudônimo de Lewis Crowell, escrito lá em 1800. Alice no País das Maravilhas, depois a Disney acabou fazendo um filme, mas é um livro com reflexões muito importantes, apesar de ter ficado conhecido por uma história infantil. Ele traz reflexões muito profundas sobre a nossa existência. E em um dos momentos do livro, a personagem principal, a criança Alice, vamos resumir a história para quem não entendeu ou não conhece, se visualizar. Basicamente a história é a Alice, ela está em um determinado local, e como qualquer criança que é curiosa com uma novidade, ela avista um coelho de colete e um coelho com um relógio de bolso. Um coelho branco, muito bonito, muito esperto, muito agitado. E a criança vai seguir o coelho. Ele corre apressado, dizendo que não tem tempo. A criança, com curiosidade, corre atrás desse coelho. Ela vai encontrar um local, uma portinha, uma pequena toca, e obviamente vai querer saber o que tem ali dentro. E a partir daí, ela está no País das Maravilhas, em que várias situações fabulosas e literalmente loucas, porque fogem da nossa normalidade, acontecem, mas que tem todo sentido. E lá, já no País das Maravilhas, andando sem saber para onde ir, literalmente a Alice não sabe para onde ir, aquele país tão desconhecido para ela, em que os valores que ela aprende em casa têm que ser questionados o tempo todo. Ela encontra em determinado local uma bifurcação, com duas estradas, e ela não sabe para onde ir, não sabe o
que o gato precisa ajudar ela de toda forma. O gato então responde, ou melhor, questiona para ela para onde que ela quer ir. Ela diz que não sabe para onde ir. E ela realmente não sabe. Então o gato responde: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho é válido. E Alice, ao longo da história, passa a questionar a si mesma, porque lhe acontecem coisas e ela tem influências do meio, daquele mundo que ela tem que viver, e os personagens que ela entra em contato acabam lhe influenciando bastante, no sentido de que ela perde o filtro de si mesma. É uma criança, ok, mas vamos trazer isso para nós. Se fôssemos adultos, nós agiríamos também como Alice. Vamos citar um exemplo claro do que acontece em determinado momento da história. Tem um vidro escrito "me beba". Alice vai beber e ela fica muito grande. Tem um outro bolo escrito "me coma". Então ela acredita que se comer, já que o que ela bebeu lhe deixou grande, se ela comer vai deixar pequena, ela vai conseguir seguir o seu caminho, para tentar sair daquele país das maravilhas. E ela come o bolo e fica muito pequena do que ela imaginava. E o tempo todo ela é influenciada negativamente. Então ela passa a se questionar quem é ela, o que ela está fazendo ali, e até que ponto aquelas pessoas podem lhe influenciar negativamente, porque ela precisa saber o que fazer. E ela literalmente na história não sabe o que fazer. Nós não vamos contar aqui no final, quem não conhece fica a curiosidade, é muito interessante. Mas tem uma análise muito profunda sobre a existência de vida, e nós queremos trazer essa referência aqui para nós. Quantos de nós somos a Alice? Ou estamos igual a Alice no País das Maravilhas? Estamos vivendo a Alice no país do planeta Terra. Perdidos, insuficientes de si, se questionando o que fazer, sem realmente saber o que fazer, que caminho tomar. Nós queremos trazer essa reflexão aqui sobre vulnerabilidades, para entender que nem sempre vamos saber o caminho a tomar. Nem sempre vamos fazer a escolha certa. E é natural que talvez nos sintamos perdidos em determinados momentos. Mas isso não pode ser uma constância. Nós não podemos estar perdidos o tempo todo, como estamos. Estamos distantes de nós mesmos, distantes do próximo e distantes de Deus. Nós viemos de branco propositalmente, primeiro para que a gente não se esqueça de falar sobre isso, e parece que foi meio que combinado que tudo aqui está muito branco, e a gente estava raciocinando sobre esse tema, e aí, enfim, tivemos contato sobre esse assunto ainda essa semana, e falamos assim: não, vamos trazer para a palestra. Temos reflexões sobre o Janeiro Branco. É uma proposta que o tema deste ano é "A Vida Pede Equilíbrio". É uma empresa que chama Janeiro Branco e que em todo o mês de janeiro vem tratando e falando sobre saúde mental. E o quanto isso tem tido importância na sociedade, o quanto é necessário falarmos de saúde mental. E existem pesquisas científicas por todo o mundo, inclusive da Organização Mundial de Saúde, indicando que muitos pacientes, pouco mais de 20%, que buscam a saúde primária, aqueles primeiros postos de saúde, as UPAs, os hospitais, queixando-se de algum tipo de problema, não possuem apenas doenças físicas, possuem também doenças mentais. E aí vem o ramo da medicina, que é a psicossomatia. Entender que o nosso corpo e a nossa mente está interligado já é algo natural para a ciência. Por quê? Porque a nossa mente acredita, no que a nossa mente faz, o nosso corpo sente. E as pesquisas indicam isso. E vão além. A maioria dos pacientes que procuram os postos de saúde ultimamente, não só no Brasil, mas em todo o mundo, não possuem doenças físicas como elas acreditam que possuem. A maioria delas está relacionada à parte espiritual, à insuficiência de si mesmas. Elas estão literalmente perdidas, não se conhecem, não querem se conhecer e não sabem o que fazer. E aquilo vai se somatizando no corpo, ela vai criando uma onda de pensamentos negativos que atrai não só doenças de cunho psicológico ou psiquiátrico, mas também doenças físicas. Entende-se, então, a importância tamanha de falar sobre saúde mental. Queríamos trazer aqui
já que estamos ainda em janeiro, falar sobre esse janeiro branco e sobre saúde mental. E o quanto que as nossas vulnerabilidades, aí estamos falando de vulnerabilidades na parte negativa, as emoções, os sentimentos, as sensações negativas que nós temos, o quanto que isso nos causa mal, o quanto que isso nos causa doenças. Temos que refletir mais do que urgentemente sobre isso. A doutrina espírita é muito clara ao dizer que nós não somos só corpo, mas tem um espírito que comanda tudo isso. E o espírito é imortal. A vida passa. E o que nós estamos fazendo de nossas vidas? Nós estamos, de fato, nos responsabilizando. Nós somos os responsáveis e controladores das nossas vidas, ou estamos simplesmente nos deixando levar pela nossa parte negativa, pelos nossos instintos e pelas influências que temos ao longo dessa caminhada? Que influências nós temos o tempo todo? Então, que reflitamos e que assumamos que somos vulneráveis, mas que a gente também coloque em nossas mentes que somos corajosos por sermos. E vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza. Vulnerabilidade é a coragem de viver, porque a vida requer coragem. Nós não vamos evoluir com os braços cruzados. Nós não vamos evoluir somente orando, frequentando templos religiosos, assistindo palestras, lendo livros edificadores. Precisamos agir. Nós trouxemos aqui na última palestra que fizemos, ainda em dezembro, o tema felicidade. E propositalmente trazemos esse tema de vulnerabilidade como um contraponto nas reflexões. E lá nós tínhamos falado que somente a prática de atos de bondade é o que nos faz felizes. E isso a ciência já comprovou. Nós trouxemos pesquisas científicas indicando isso. Que as pessoas que praticam atos bondosos uns com os outros, que praticam ajuda, que praticam o bem despretensiosamente, sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento, são sim mais felizes, porque lidam melhor com seus problemas, são mais pacientes, são mais resilientes, possuem relacionamentos mais duradouros, têm saúde física melhor, literalmente vivem mais, têm risco de doenças físicas e mentais muito menores, porque praticam atos de bondade. E Jesus já nos indicou o caminho. Nós não vamos ser felizes se não fizermos aos outros felizes. E precisamos nos conectar com esses sentimentos, com essas atitudes. Entender que são as vulnerabilidades, são justamente elas, as nossas vulnerabilidades, que vão nos tornar mais fortes. E elas vão ser o degrau para que a gente saia desse estado, não só mental, mas físico e principalmente espiritual, de comodismo. Tem um escritor bastante famoso, Fernando Sabino, que escreveu muitas crônicas, e ele vai trazer reflexões que diz o seguinte: no fim, tudo dá certo. Esse é o título da crônica. Ele vai continuar dizendo: no fim, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque ainda não chegou. A nossa vida está aí. A nossa passagem aqui na Terra é curta. Não é o fim, porque a vida continua. Outras encarnações virão para que a gente se melhore cada vez mais. Mas, se a gente ainda não consegue ter um grau de maturidade emocional, um autoconhecimento e ter como prioridade fazer o bem para os outros, ainda não é, ou melhor, ainda não estamos no caminho ideal. Se nós estamos sofrendo mais do que tendo momentos felizes, é porque ainda não chegou ao fim. Lembremos, no fim, tudo dá certo, mas depende das nossas escolhas. Se não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. Vamos encerrar essas reflexões trazendo uma canção de um artista, da Ivete Sangalo, que vai trazer uma proposta muito simples, mas muito profunda em torno da nossa vida. E indiretamente a canção fala sobre vulnerabilidade. Fala que nós precisamos reconhecer que somos seres imperfeitos, mas que existe um Deus acima de tudo. Precisamos nos acalmar, sermos pacientes, pois as coisas darão certo no final. Isso depende de cada um de nós. O título da canção é A Calma e Sua Alma.
para agirmos diferentes, pois nós não vamos ter acontecimentos, não vamos ser pessoas diferentes, nem vamos ter uma vida diferente se continuarmos com as mesmas posturas. Muito obrigada a todos pela atenção.